Nós vamos brincar e vamos mergulhar no mundo dos games. O programa Cidade Viva vem aqui para o Museu da Imagem e do Som em São Paulo para mostrar para vocês esse universo fantástico e que conquista pessoas de todas as idades. É o mundo dos games, é a exposição Game On. E a gente começa aqui já ao lado do que é considerado o primeiro game, é o Space War de 1962. Olha só o estilo do game, quer dizer, parecia uma máquina de escrever, não é? Ligada a um monitor muito louco, e a CPU é simplesmente um grande trombolho. Mas as coisas começam assim e terminam às vezes bem pequenininhas, passando por todos os formatos e todas as cores, formas e nacionalidades. É o mundo do game hoje aqui no programa Cidade Viva, para você se divertir com a gente. O pessoal vai jogar o Pong. Este que é o primeiro videogame que eu, pelo menos, tenho lembrança na memória, o Pong, que deu origem ao, no Brasil, muito famoso telejogo da Philco. Olha só. Facinho, né? Tranquilo. E você precisa só de 2 neurônios. Um para o ping e o outro para o Pong. Olha só. Mas é aí que a coisa começou a esquentar. Depois do Pong, muitas competições, né, fazem parte do mundo dos games. E são temas dos mais variados, desde invasores do espaço até automobilismo, passando por esportes como o futebol e por aí vai. Até games meio bizarros, né? Vamos ver se a gente acha algum meio estranho. A gente começa a jogar um game em que uma galinha precisa atravessar de um lado para o outro de uma freeway, aí os games começam realmente a mudar de temas, né? Tá aqui, ó. Aqui no Brasil, esse jogo chamava BR-101, a versão abrasileirada do Freeway do Atari. E quem eu encontro aqui de repente? Júnior Capella, ele que já veio 3 vezes aqui na Game On. 2, essa é a terceira. Essa é a terceira. E pode falar um pouco pra gente que a exposição vale a pena, né? O que você destacaria aqui, Júnior? Entre tantas coisas, quero que você mostre algo que os mogianos não podem deixar de ver aqui na nossa matéria. É difícil, porque quem viveu a época do auge dos videogames, isso aqui é um paraíso, né? Era o que a gente sempre queria ter em casa, inclusive. A gente sonhava em ter uma máquina de fliperama em casa para jogar. Uma arcade daquela bonitona, Taito. Tem Taito aqui? Tem algumas máquinas ali. Tem várias máquinas de fliperamas ali. Aqui tem os computadores que antigamente, assim, os primeiros computadores pessoais, a gente não encarava como computador, encarava como videogame, né? Porque a maioria das pessoas que tinham computador jogavam no computador e não usavam para fazer uma planilha de cálculo, alguma coisa assim. Hoje em dia isso já mudou um pouco, apesar de ter muita gente que ainda joga, né? E tem os clássicos aqui, os videogames clássicos. Tem, por exemplo, olha, a gente pode fazer uma viagem rápida aqui, por essa área que são consoles caseiros. Então, eu estou vendo aqui The Brown Box, nunca ouvi falar, não sou desta época. Então, o The Brown Box, olha só, é de 1968.
e é considerado o primeiro videogame caseiro, não é? É isso, olha. Dava para jogar handball, vôlei, ping-pong, tênis e light gun. Acabou, era isso. Na verdade esse aqui seria o precursor do Pong, que foi o primeiro a ser vendido, né? Esse foi, se você procurar como o nome dele no YouTube, você acha os vídeos dele funcionando. The Brown Box. The Brown Box. A caixa marrom, como foi conhecida também. Então, e aí, olha, e a evolução vai acontecendo. Em 1972 surgiu o Odyssey. Olha só como é que rolava. A pessoa tinha que raciocinar bem para usar esse controle, né? Que era assim, era na horizontal e na vertical, é isso? É como um joystick hoje. Joystick você tem a alavanca, você vai para frente, para trás e para os lados. Só que ali eram 2 potenciômetros. Você girava um, ele ia para frente e para trás, e o outro ele ia para os lados, direita e esquerda. Só que sempre os dois na mesma posição, né? Só que esse aqui não foi lançado no Brasil. No Brasil só veio o Odyssey 2, que é conhecido 2, mas no Brasil é conhecido só como Odyssey. Agora, olha que interessante, quer dizer, era uma imagem, vocês estão vendo um vídeo da campanha publicitária da época, né, do comercial do Odyssey. Ele projetava uma imagem no fundo da TV e você ficava só com os cursores ali, com as bolinhas, que eram pontos de luz, né, iluminados. Realmente, olha... Mas era uma evolução do Pong, né? O Pong não tinha nem imagem de fundo. Vamos lá, continuando. E depois, aqui, ó, numa sequência, a gente já tem o game que realmente revolucionou e marcou o nosso século, né? Aliás, o século passado, que é o Atari. O Atari de 1977. Esse console aqui da Atari, que é o clássico. Com o joystick, como conhecemos... Quem é da geração dos anos 80, né? Esse é o joystick clássico. Aliás, tem muito jogo hoje em dia, ainda que eu prefiro jogar nesse joystick do que num joystick mais recente, né? Interessante que ali dentro tem um cartucho do ET, ó. Diz que foi o maior fiasco da Atari, foi o jogo ET. Existe uma história, não sei, existe uma história que diz que foram pegos todos os cartuchos de ET jogados num terreno e metido cimento por cima. Por causa do fiasco. Por causa do fiasco. Devia ser um jogo chato. Ele é um jogo difícil. Eu não consigo jogar direito. Mas tem gente que gosta. Muito bem, ó. E depois, a época em que esses computadores, o TK, famoso TK-82, que foi o primeiro preto e branco, e depois o TK-90, viraram consoles de game. Vamos ver, ó, o Sinclair Spectrum. Um dos primeiros computadores domésticos baratos que incentivou a programação caseira no Reino Unido. E aí a coisa parece que foi melhorando de visual com a vinda da Nintendo. É isso, Júnior? É o Mario Bros. O console era da Family Computer. Esse é um Famicom que já é da Nintendo. É um dos primeiros consoles da Nintendo, né? Tanto que, se não me engano, foi nesse console. Esse foi um dos primeiros jogos do Mario para se jogar inclusive tinha uma versão para arcade, para fliperama desse jogo. O que nós temos aqui? Um Commodore. Esse aqui é da onde nasceu o famoso Amiga. Quem trabalha com vídeo sabe que a Amiga foi uma revolução na resolução de caracteres e por aí vai. A Commodore, que é canadense, não é? Com um console que parece um computador, mas na verdade o pessoal, como o Júnior Capella disse, usava mesmo para jogar videogame. Vamos circular mais? Vamos circular, tá bom, hein? Game on aqui. A gente estava passeando aqui, estamos adorando brincar e conhecer o que a gente não conheceu e rever o que a gente já brincou desde os anos 80. Você sabe que a gente começou essa vida de game no telejogo. Você também? Não. Você é mais nova. Um pouquinho. Você começou quando? Quando a tua primeira lembrança, Carol, de game? Lembrança.
criança, acho que foi... Eu tenho uma vaga lembrança de Atari, mas assim, Phantom System, sabe? Lembra de Phantom System? Eu tive um Phantom System, então a minha foi Phantom, Mega Drive, eu peguei aí. Daí pra frente. Agora, a Carol, ela é a coordenadora, não é, dessa exposição. De produção da Game On aqui no MI, sim. E ela também tem um trabalho muito legal nas artes visuais, na pesquisa, não é, das artes visuais. E eu queria perguntar para você, até que ponto o desenvolvimento dos games contribui para a arte que a gente vê hoje, a arte pop que a gente vê hoje nas casas, não é? Essa criançada que gosta tanto de game, até que ponto a evolução do game contribui para que essa arte seja quase uma arte reconhecida? Ela ainda não é uma arte reconhecida. Mas como é que esses games atuam hoje em dia nessa produção maluca digital? Eu acho que não é bem uma contribuição. É mais ou menos uma coisa que acontece junto, na verdade. Porque é um processo que acontece tanto nos games quanto nas artes visuais. Então é um processo que acontece simultaneamente. O videogame, como a gente estava conversando, os games ainda não são pela academia, os games não são reconhecidos e é uma pergunta super em voga, um questionamento que é uma coisa que está sendo discutida no mundo inteiro. Os videogames não é ainda uma forma de arte, porque cada forma de arte, quando ela é elevada à categoria de forma de arte, é porque ela tem ela acrescenta um novo valor à arte. E os games ainda não acrescentam um novo valor. Ele tem, sim, e contém música, contém escultura pela modelagem, contém literatura pela narrativa, exatamente. Cinema, por que não? Que é uma... Sim. Mas ainda não tem... São ferramentas, na verdade. Ele se apropria, mas ainda não tem nada novo para ser considerado uma forma de arte. Então, é um processo, isso que você está falando, isso que você falou, é um processo que acontece nas artes visuais e nos games ao mesmo tempo. Eu acredito que não o game especificamente, mas uma expressão que vem do digital e que hoje a gente vê em games, tanto em games, o game é uma forma de expressão, quanto em instalações artísticas, por exemplo. Isso é algo híbrido, que daí virá, sim, uma nova forma de arte. Diz uma coisa, qual é o game que você poderia nos indicar que você admira? Pela forma, pela estética, que você acha muito interessante. Do passado, vamos dizer assim, dos anos 80 para trás e algo bem atual. O que você indicaria para que a gente possa mostrar como um game muito bem feito, esteticamente falando? Não vamos nem julgar a questão de jogar, mas do visual dele. Você poderia me indicar aqui? Deixa eu pensar agora, assim. Eu gosto muito de Space Invaders, que é esse aqui, ó. Space Invaders. Aliás, vamos ver aqui o Space Invaders. É muito especial. Hoje, a gente olhando, parece uma tosqueira total, né? Mas eu gosto muito, primeiro, dessa coisa aqui. Eu adoro esse bicho, eu acho lindo. Eu acho lindo esse design também aqui, isso. E eu acho um barato essa simplicidade que você vai assim, ó, que você vai... você vai mexendo aqui e vai atirando e vai simplesmente... você tem que atirar e matar. Você tem que ir acertando as fileirinhas, né, do bichinho. Eu acho uma delícia isso. Ele tem umas cores sólidas, né? Muito legais, assim, né? O design é bonito, né? Eu acho o design super bonito. A simplicidade dele eu acho uma delícia também. Eu adoro esse jogo. Eu acho ótimo de jogar. Esse aqui eu acho assim, eu sou fã do Space Invaders. Não tenho, infelizmente, tempo de vir aqui jogar, mas quando dá, eu corro aqui ou no Space Invaders ou o que você falou dos novos, né, que você falou? Vamos lá, que eu mostro. Vamos ver os novos. Aliás, vamos circular aqui com a Carol. Aqui são os arcades muito
famosos nos anos 70, né? Essa parte é tecnologia do futuro, mas que na verdade é o presente, né? É o Rock Band, né? Acho que é Rock Band o nome dele. Quando eu tenho um tempinho, eu venho aqui pra bateria dos Beatles. Esse aqui é o teu preferido. Cara, porque aí, sabe, pra dar uma relaxada aqui também você não pensa, né? Esse é meu preferido. Apesar desse aqui, que é o Kinect mais novo, essa tecnologia mais nova, que são sensores que eu sei que... A coordenadora, a Carol, que a gente acabou de conversar, falou, o mundo dos games acaba se apropriando de um pouco de todas as artes. E a gente tem aqui, por exemplo, um esquema de criação de um game. E aqui, ó, muito bacana, uma perspectiva feita à mão, né, pelos desenvolvedores. Até o próprio figurino, não é, do Max Payne. Aí, então assim, a gente percebe realmente que no game estão contidas várias formas crianças, a gente vê assim crianças de 5, 6 anos de idade realmente interessadas em saber sobre jogos antigos, antigueiras, como por exemplo esses consoles portáteis, os mini consoles. Olha só que legal, tem um da Atari aqui de 78, já bem pequenininho, chamado Touch Me, entre outros muito legais, como por exemplo os da Nintendo, né? E por aí vai. O Game Boy, que foi ainda é um verdadeiro sucesso. Alguns que da Nintendo que imitava, era um mini arcade, né? Parecia uma mini máquina daquelas grandonas. Entre outras coisas bacanas, até o sucesso atual, que é o PSP da Sony. Speak and Spell. Isso aqui era moda, era modismo na época. E quem usou, vocês estão vendo cenas aí do ET. Quem usou um Speak and Spell para ligar lá pra casa It's Phone Home foi o ET. Olha só. E o Genius, o nome dele original, olha qual é, Simon. Você conhece o Simon? Mais um clássico do mundo dos games, hoje aqui no Cidade Viva. Enquanto isso, na Game On, faz meia hora que a gente está andando aqui, o Júnior Capella está ainda no Galaga Midway, batendo mais um recorde. É Namco esse, né? Esse é Namco. E aí, tudo bem aí, de 81? Esse é de 81. Fui muito no fliperama para jogar isso. Quando existiam fliperamas. Ó, aqui do lado, eu descobri quem foi o inventor do Pac-Man. Está aqui o nome dele. E eu vou tentar falar para vocês quem inventou o jogo Pac-Man. Foi o Yawantani Hideyuki Mokajima. Aí, deve ter ficado milionário, porque o Pac-Man, eu creio que é o maior sucesso dos games até hoje.
venham, porque assim, pais, filhos, netos, tragam a vovô e a vovó, vô e vó, tragam seus netos, tragam tios, vem com primo, tragam todo mundo, porque é uma delícia. Se vocês não sabem jogar, vão aprender a jogar. Até o dia 10 de janeiro, feriados, entre o Natal e Ano Novo, a gente vai estar aqui. São 2 andares deliciosos, com todo tipo de jogo. Vem aprender, vem se divertir, vem também pessoal entusiasta de game, vem refletir sobre. A exposição está aqui, é uma oportunidade única. Está aqui pela primeira vez na América do Sul. E venham, com certeza, sair daqui felizes, no mínimo felizes.